Então, para começar, eu queria saber como é que estão os investimentos do Vasco da Gama aí na categoria de base. A equipe sempre investiu bastante, sempre conseguiu muitos jogadores que conseguiram o nome depois. Como é que estão esses investimentos? Como é que vocês estão planejando 2015 na base do Vasco? Primeiramente, boa noite. Então, a gente pegou uma situação um pouco caótica, né? O Vasco tinha feito uma parceria com o Pedrinho em relação a Itaguaí. Então, a nossa primeira ação foi trazer os garotos de volta para fazer a área. A minha primeira impressão, quando eu cheguei, foi a dificuldade e a falta de identificação desses garotos com o clube. Então, essa prioridade, antes de a gente pensar no investimento, foi resgatar essa identificação deles com o clube e constituição, né, no geral. E agora a gente está ajustando algumas coisas. Alinhavamos agora uma parceria com os Tigres. Hoje a gente treina lá no centro de treinamento dos Tigres. E aos pouquinhos a gente vai colocando as coisas nos eixos. Mas acredito e acho que é uma prioridade por parte do presidente que o investimento na base vai ser a coisa principal no trabalho nesses 3 anos hoje. E essa questão de trazer a base de volta para São Januário, isso é uma forma de resgatar essa identificação? Afinal, quando fica longe, fica de certa forma afastado do dia a dia do clube, né? Exatamente. Os garotos ficavam em Itaguaí e quando tinha um jogo em São Januário, eles passavam a conhecer São Januário. Como é que faz um atleta que vive, é criado dentro do clube e não conhece o clube? Antes foi o nosso minha primeira identificação quando a gente chegou. Então foi uma ordem do presidente da gente primeiro restaurar o alojamento e voltar com a escola do Vasco, né? Estava tudo parado. E trazendo esses garotos para cá, automaticamente a gente consegue resgatar essa identificação que eu acho que é primordial para a evolução desses garotos. E com relação a essa parceria do Tigres, como é que vai funcionar? Porque isso é uma novidade pra gente, né? Então, foi uma parceria feita com o Aston Reis, que é um antigo parceiro nosso, um grande vascaíno. E a gente, como a gente perdeu lá a situação do Itaguaí, a gente ficou sem uma opção, né, do treinamento, né? E aí surgiu essa oportunidade dessa parceria, o Aston como um grande parceiro nosso. E o Tigres é um clube com uma estrutura hoje das melhores do Rio de Janeiro. A gente se aliou a eles e fez uma parceria em todos os aspectos. Aspectos estruturais e transferência de conhecimento, análise dos jogadores deles. Uma parceria geral. E vai rolar empréstimo de jogadores do Vasco também, que não for aproveitado, algo desse tipo também? Então, isso tudo está em pauta. A gente vai analisar os jogadores deles e alguns garotos que a gente, de repente, não tem tanta oportunidade profissional, que seja de interesse da parte deles, com certeza que irá acontecer. E a questão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Vasco da Gama acabou caindo no meio do caminho. Vocês observaram a competição? Como é que vocês analisaram o desempenho da equipe? Então, na verdade, o nosso trabalho, a gente começou em dezembro, né? A gente pegou um grupo com quase 80 jogadores e
gente teve como primeira linha uma avaliação criteriosa dos garotos do estado. E a gente achou melhor, assim, valorizar os garotos mais jovens, investir nos que a gente achava que tinham mais capacidade, de repente, daqui a um certo tempo estar no profissional, e não se preocupar com o resultado. Então, o resultado para a gente foi o que menos importou. O que importou foi que, dentro dessa competição, a gente pôde dizer que alguns jogadores, nós fomos com 4 garotos de 16 anos, alguns jogadores, graças a Deus, que já tinham sido vistos na nossa época, né? Jogadores que já eram da nossa época, desde 8, 9 anos, demonstraram que, dentro de pouco tempo, podem estar aí ajudando e entregando elenco profissional. E a questão de 80 jogadores num juniores, né? É complicado se fazer um trabalho com tantos atletas. Como é que funciona isso? Houve uma limada de alguns atletas. Como é que foi essa questão? Você ser surpreendido com tantos jogadores assim é complicado, né? Isso é a questão mais grave que eu te contei. É humanamente impossível de trabalhar com 70, 80 jogadores dentro do grupo de juniores. Então, a gente teve um grande trabalho em relação a essa avaliação. E a gente acha que é melhor qualificar do que quantificar. Então, esse processo é um processo demorado. A gente encontrou no juvenil, no infantil, no mirim, a mesma situação. E estamos tendo todo o cuidado, todo o critério nessa avaliação para a gente ter a menor margem possível na frente. Né? Porque o nosso interesse é que esse garoto chegue profissional do clube. E o Vasco trabalha com jogadores muito jovens, né? Desde o mirim, desde futsal. Qual a importância disso, pegar um garoto com 8, 9 anos e já começar a trabalhar com esse atleta? O trabalho de futsal é primordial. E hoje, com essa grande influência dos empresários no mercado, e principalmente os clubes de maior estrutura, né, hoje no futebol, a captação desse menino é importantíssima. E a captação hoje é feita pela futsal, né? Porque o campo geralmente se começa com 10, 11 anos. E a captação futsal começa com 6 anos. Então o Vasco, eu tenho certeza de falar que o Vasco é um dos pioneiros nesse trabalho. Ele tem história e trabalho reconhecido nessa questão da captação. E a gente hoje está investindo forte nisso. A gente precisa buscar atleta de qualidade e que mais para frente a gente possa fazer essa adaptação e essa transição para o campo. Agora eu queria que você falasse um pouco de umas jovens promessas que já estão aparecendo, né? Primeiramente no profissional, temos o Iago e o Marquinhos do Sul. O Iago que tem aparecido muito bem na equipe do Doriva, ganhando oportunidades, e o Marquinhos do Sul que até agora não teve tanta oportunidade. São jogadores da base, jogadores formados no clube que já tiveram muitos anos no Vasco da Gama. Eu queria que você falasse da qualidade desses atletas. Então, eu sou um pouco suspeito porque os dois começaram comigo quando eu era treinador em minha base. O Iago eu trouxe do Espírito Santo, o Marcinho era atleta de Madureira, e a gente trouxe. Então, são jogadores jovens, com talentos. O Iago e o Marcinho têm mais ou menos características semelhantes, jogadores muito rápidos. Mas são garotos que ainda precisam de amadurecimento, né? E a questão de um estar bem, o outro não tem oportunidade, eu acho que é questão de momento, né?
personalidade. Acho assim, são garotos que podem dar muitos frutos ainda pra gente. Agora, eu queria que você falasse agora sobre mais um garoto da base, mas esse já que com um pouco mais de consolidação, que é o Thales, o atacante, que hoje tivemos o jogo do Sub-20, ele simplesmente entrou e botou a bola no bolso, fez 2 gols e jogou muito bem. Queria que você falasse desse garoto, ele já tem despertado interesse de clubes internacionais, já tivemos o Tottenham tentando aí uma sondagem no atleta. Queria que você falasse sobre o Thales. Ele é o grande garoto, a grande joia da base hoje do Vasco da Gama? Na verdade, sim, né? Se a gente for analisar por essa questão, ele é o jogador titular da seleção sub-20, né? É a mais próxima da seleção principal. É um jogador de muita força, personalidade, finaliza muito bem. É outro garoto que começou com a gente com 10 anos. Que, graças a Deus, eu tive o prazer também de trabalhar, buscar ele numa escolinha lá em São Gonçalo. Eu fico muito satisfeito e feliz com a evolução desses meninos, né? Evolução técnica. Mas é um jogador que eu acho que tem muito mercado. Difícil de achar hoje um jogador que joga na referência, que tenha velocidade, que finalize bem. É um pouco mais de maturidade, de responsabilidade. Acredito que ele vai chegar longe. E vai ajudar muito no profissional. E agora, você falou que vai ajudar muito no profissional, todos nós esperamos isso. Agora, o Thales tem um estilo que tem chamado muita atenção do futebol inglês, né? Porque é um jogador que é forte, mas tem velocidade, tudo que os ingleses querem. Queria que você falasse o estilo dele corrobora um pouco com esse mercado também, né? Exatamente, é um jogador que se encaixa hoje no perfil, né? O perfil de mercado, porque é difícil tu achar um jogador que tenha tamanho, ao mesmo tempo tenha força e que ali é velocidade. Tem uma boa finalização, consegue jogar, além de referência, consegue jogar pelo lado também. No final agora do brasileiro jogou, junto com o Kleber. Então é um jogador que eu acredito que tem muito futuro. Para finalizar, Álvaro, algum recado para a torcida do Vasco da Gama? Eu quero que tenha a dar que a gente vai trabalhar muito, com muito empenho, e que o presidente já tem falado. Vamos buscar de qualquer maneira o sentimento volte, que o respeito volte, que o Vasco continue sendo valorizado, sendo respeitado. Muito obrigado pela entrevista, Álvaro. Um conteúdo bastante interessante, um bate-papo bastante interessante. Queria te agradecer e já deixar a porta aberta para outras oportunidades também. A gente possa bater esse papo interessante. Quem sabe aqui no estúdio uma outra vez, né? Porque o torcedor quer ouvir, principalmente o pessoal do Vasco da Gama, que gosta muito dos garotos da base. Já está no sangue do vascaíno também apostar nos garotos, né? Claro, agradeço muito a oportunidade. E com certeza estaremos aí, só convidar. Eu acho que esse trabalho da base tem que ser bastante divulgado. Às vezes é um trabalho que fica meio esquecido. Eu agradeço vocês aí pela oportunidade e que a gente continue batendo contato.